O território não é apenas resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o chão mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência e das trocas materiais e espirituais, e da vida, sobre os quais ela influi. Quando se fala de território, deve-se, pois, de logo, entender que está se falando em território usado, utilizado por dada população. Um faz o outro à maneira da célebre frase de Churchill: primeiro fazemos nossas casas, depois elas que nos fazem. A ideia de tribo, povo, nação e depois de Estado Nacional decorre dessa relação tornada profunda. Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos! Essa é a primeira aula, a relação entre a arte, a educação e o território. Meu nome é Luiz Garcia, nasci aqui na cidade de São Paulo, criado no litoral de São Paulo, na cidade de São Vicente e em Santos. Mudei para lá com 8 meses e retornei para São Paulo com 19 anos. Vim nessa expectativa, né, de estudar, trabalhar e conseguir outras coisas, um rumo para a vida. Aqui em São Paulo, logo que eu cheguei, eu ingressei à faculdade de Ciências Contábeis. Fiquei aproximadamente 2 anos estudando Ciências Contábeis e achei que não era para mim. E fui estudar artes visuais. Depois de artes visuais, eu comecei a fazer uns outros cursos, fiz escola de teatro, fiz SP, escola de teatro, curso de técnicas de palco e comecei a trabalhar com arte em ateliês de cenografia, de figurino, escola de samba, com produção mesmo de materiais artísticos. Daí fiz a licenciatura, comecei a trabalhar com arte e educação, trabalhei como arte educador em uma instituição que fica no Jardim Imperador. Depois também desenvolvi diversos trabalhos também com produção, trabalhei com produção teatral e na sequência eu entrei no programa As Fábricas de Cultura do governo do estado de São Paulo, que é uma instituição pública gerida por uma instituição privada, por uma OS, né, uma organização social, o Catavento Cultural. O Museu Catavento ele cuida da gestão das fábricas de cultura da Zona Leste e da gestão da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo e de mais 2 fábricas que estão abrindo no estado de São Paulo. Nessa aula, né, a relação entre a arte e a educação e o território, ela vem com esse nome, né, de aula, porque faz parte de um edital do governo do estado de São Paulo, um PROAC, de aulas, né? Mas eu acho que para além de uma aula é um compartilhamento de uma experiência que eu vivenciei dentro, né, da Fábrica de Cultura Sapopemba, onde eu trabalho atualmente, e vivenciei essa experiência junto com a equipe administrativa e pedagógica, né, que faz a gestão, a parte dos cursos, né, uma equipe que se chama Formação Cultural, que cuida da gestão pedagógica, tudo que é relacionado à educação dentro da Fábrica de Sapopemba, é a equipe de formação cultural da Fábrica de Sapopemba, que cuida, e a equipe de superintendência de formação cultural do Museu Catavento. E daí é um compartilhamento de uma experiência que eu tive nessa unidade da Fábrica de Cultura, junto com a equipe que é formada pela Maria de Lourdes Reis,
que é a subgerente, eu, né, Luiz Garcia, que sou um dos assistentes da Lourdes, a Agri, que é a outra assistente, e o Ítalo, que é auxiliar administrativo. O começo dessa pesquisa tinha outra assistente junto com a gente, que é a Ingrid. Acho importante trazer o nome dela, que ela foi também uma peça fundamental durante essa pesquisa, no surgimento dessa pesquisa. E outras pessoas da equipe, né? Porque é uma equipe grande, é uma equipe de aproximadamente 40, 50 pessoas, que desenvolveu uma pesquisa que foi relacionada ao território, né? Como diz o nome da aula, a relação entre a arte, a educação e o território. Então eu vou falar em específico sobre uma pesquisa, né, que aconteceu dentro da Fábrica de Cultura Sapopemba, no território da Fazenda da Juta. E essa pesquisa, ela, né, desenrolou, foi se desenvolvendo e ela resultou, né, no, acho legal falar nem resultado nem produto final, porque eu acho que ela é algo contínuo, né? Mas esse ano a gente teve um evento, que é um evento anual que acontece nas fábricas de cultura, que se chama Sarau das Artes. Por conta da pandemia, a gente não teve em 2020 nem em 2021, e esse ano retornamos, né, presencial, seguindo as restrições, mas foi possível realizar esse evento. Vou compartilhar essa experiência e falar um pouco, né, como que foi essa vivência desse evento, como que foi o diálogo com esses grupos, com essas pessoas que habitam lá, né? A gente também habita de certa forma, não habitamos, mas trabalhamos lá, que é uma forma também de estar presente no território. Para essas aulas, que foram divididas em 3 aulas, essa é um pouco a apresentação do conteúdo. Para essas aulas eu convidei a Lourdes, né, Maria de Lourdes, que é a subgerente, vai trazer algumas questões sobre a pesquisa, sobre o programa Fábricas de Cultura e sobre o território, né, de Sapopemba e expectativas, né, de continuidade desse trabalho. Bom, meu nome é Lourdes, né, mas o meu nome completo é Maria de Lourdes Reis Silva. Eu gosto muito de falar da Maria, porque a Maria me traz aqui as nossas camadas das Marias das periferias, traz as Marias da minha ascendência. Então, esse papo a gente traz aqui uma questão que é falar sobre mim, né? Então, falar sobre Lourdes, falar dessa Maria, falar desse corpo preto, né? Então, eu nasci na periferia de São Paulo, no extremo leste aqui de São Paulo, no distrito de Vila Curuçá, que é da onde eu estou falando nesse momento. Então, eu tenho como formação, eu sou psicóloga, eu tenho uma especialização em psicoterapia breve de grupo e fiz também gestão cultural ali pelo Instituto Itaú Cultural e pela Universidade de Girona, na Espanha, né? E essas formações também me ajudaram na função a qual eu exerço, né? Eu exerço uma função de subgerente de formação cultural pelo programa Fábrica de Cultura, especificamente na fábrica de Sapopemba, que também está dentro da Zona Leste, dentro dessas franjas e dessas vulnerabilidades de São Paulo, né? E o que eu acho dessa minha função, primeiro, eu queria destacar uma questão, né? Que é uma questão que eu sou uma das exceções, porque eu sou um corpo preto fazendo gestão cultural. Como diz a Grada Quilomba, existe um lugar muito difícil para uma mulher negra, uma mulher preta, assim como eu,
que somos nem branco e nem homem. Então a gente já fica ali já fico numa camada bastante prejudicial, porque eu não estou enquadrada dentro desses perfis, né? Homem e branco. Eu sou mulher e negra. Então já fico num lugar bastante desfavorecido. Estou completando 11 anos na Fábrica de Cultura de Sapopemba, mas no programa Fábrica de Cultura eu já tenho quase 20 anos dentro desse programa, dentro do cenário de constituição dele na cidade de São Paulo. Mas é uma função que me desafia cada dia, que é um grupo ao qual eu faço gestão, que são prioritariamente homens, mas ele nos motiva porque a cultura e a arte, ela não é estática, ela tem um movimento, ela tem o tempo todo uma efervesção. Bom, eu queria contar um pouco para vocês como é que eu via a Fábrica de Cultura Sapopemba no ano de 2019, antes da pandemia e o início da nossa pesquisa sobre território. Então, são 2 pontos que eu gostaria de trazer. Em 2019, nós estávamos em plena atividade, em plena criatividade, que a fábrica ela é um caldeirão de novidades. Antes da pandemia, nós estávamos ali bastante envolvidos, porque a fábrica de Sapopemba ela é a residência artística de música do programa. Então, nós tínhamos ali uma agenda a ser construída, uma agenda de concertos, uma agenda de apresentações desses grupos. Então, nós tínhamos ali um movimento grande de pesquisa, nós também trazíamos muitos textos de inspirações para os educadores, textos que nos diziam como nós pensávamos o que era esse plano artístico-pedagógico. E tivemos também um momento, em 2019, que nós estávamos finalizando um projeto que chamava-se, que ainda temos com outro formato, que é o projeto Memória do Bairro, né? Nós tínhamos um grupo de mulheres, então esse projeto foi pensado com as mulheres da Juta, esse era o nome, né? Mulheres da Juta, e nós criamos alguns encontros com essas mulheres para elas dialogarem sobre alguns recortes, né? Como era o recorte dela em relação à memória afetiva de lugares, como eram as pessoas daquela época, músicas, poemas. Então, o nosso grupo eram mulheres que frequentavam um curso específico, que é o curso, porque ele ainda existe, que é o curso de bordados e pedrarias. Então, agora eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o que são e quais são os pressupostos pedagógicos do programa Fábrica de Cultura. Como são muitos, eu vou até dar uma lidinha aqui para eu não correr o risco de errar, tá bom? Então, nós temos aqui relações flexíveis, tá? Que são esses pressupostos, eles estão todos como uma inspiração de conceitos e fontes com pilares dentro do processo artístico-pedagógico, tá? Dentro das artes. Isso é sempre importante reafirmar, que o programa Fábrica de Cultura ele tem como foco as artes. Então, nós temos as relações flexíveis, que são um processo cognitivo, e nós temos como inspirador o Capra, tá? Então, nós temos vários inspiradores, então eu vou aqui citando alguns para vocês, porque são vários, mas alguns que são bastante relevantes. Nós temos o conhecimento pertinente, que tem como inspirador o filósofo Edgar Morin, que eu acredito que seja um dos pilares importantes para nós, e o nosso grande mestre, que é o da pedagogia da autonomia, que é Paulo Freire. Então, o programa tem como um dos princípios formar e se formar essa autonomia, né? Mas nesse formato de mão dupla, tanto o aprendiz como o educador. Temos também como base pedagógica o diálogo com o pensamento, né? Que é esse tempo, essa fase líquida que o Bauman fala muito bem. Então, o programa também tem essa inspiração.
E falando de inspiração, falamos de experiência. E falar de experiência, o programa tem como base um pensador que é uma das pessoas com conhecimento norteador, que é o Jorge Larosa. Mas, para que a gente possa, como eu disse anteriormente, falar um pouco dessa pesquisa e de memória, um dos nossos grandes inspiradores é a geografia do território, que é Milton Santos. Milton Santos, ele traz uma frase que diz muito sobre o nosso processo de pesquisa, que ele diz: espaço do acontecer solidário. Mas nos pegamos, né? Fomos presos, fomos trazidos para nossa casa, no final ali quando foi o início da pandemia, que foi um momento bastante complicado para nós, enquanto seres humanos, né? Que estávamos ali naquela coisa de sair de casa, ir trabalhar, pega metrô, ônibus, trem, vou trabalhar, faço isso, faço agenda, faço calendário. De repente, eu me vi dentro da minha casa, dentro da minha sala, que era o lugar que eu trabalhava. E é o lugar que eu estou também, dentro da minha sala. De frente ao meu computador, não podendo ver minha equipe, não podendo ter contato com a minha equipe mais próxima, que era o Luiz, a Gri, o Ítalo, a Ingrid na ocasião. E aí o que nós nos debruçamos? O que iremos falar com esses educadores? O que iremos discutir? Essas pessoas traziam camadas bastante difíceis, porque estavam dentro das suas casas. Né? Dificilmente a gente conseguia separar, né? Por exemplo, a gente estava aqui numa reunião, mas antes disso eu estava ali cozinhando feijão, era um falando com o filho, os problemas estavam dentro da casa e não havia muito uma separação de tempo e espaço, porque eu estava dentro do meu espaço, mas ao mesmo tempo trabalhando. Então, as nossas decisões eram decisões pautadas nesse descolamento do que eu tinha enquanto afazeres da minha casa e a nossa dinâmica de trabalho. Então, nós tínhamos encontros, eu e a minha equipe, do que discutir. Fizemos algumas discussões bastante interessantes, que antes de falar de Milton Santos, é falar da Djamila. Trabalhamos alguns capítulos do livro da Djamila, que foi o manual antirracista, que trouxe para nós reflexões de como era a nossa atuação dentro de sala de aula, refletir sobre essas pautas, que essa não é uma pauta que está desvinculada ao que eu ofereço enquanto música, que eu ofereço enquanto teatro. Eu ofereço, enquanto cidadão que entra dentro da sala, uma discussão potente e uma discussão pautada em um assunto que a gente não pode deixar passar, não pode colocar ali embaixo dentro da gaveta e fechar. Ela tem que ser discutida no coletivo. Então, antes do Milton Santos, nós falamos muito sobre essa pauta com a Djamila e um texto também da Grada Quilomba. Mas o Milton Santos chegou num momento que nós falamos assim, nós estávamos numa reunião, eu me lembro que nesse dia estávamos eu, Luiz, a gente estava ali falando que a gente precisava de textos para alimentar, então nós criávamos ali pautas com músicas para reflexões, porque cada um estava na sua casa. Então, nós queríamos que, de alguma forma, essa 1h30 de encontro, ela fosse potente e fosse pautada em assuntos que a gente pudesse colocar em prática. Mesmo que seja nos momentos que eles estavam produzindo vídeos, que eram os conteúdos que estavam sendo postados no YouTube, mas que eles soubessem que a função de educador, ela mudou o formato e a estratégia, mas ela não mudou a essência de como eles tratariam a arte. Então, nós pensamos assim, nós temos um território, né, que cada um está no seu território, das suas casas, mas como que a gente enxerga o território de Sapopemba? Fizemos algumas perguntas entre nós e quem é a melhor pessoa para se falar sobre geografia? Milton Santos, que eu acredito que foi o maior pensador da história da geografia do Brasil. Um homem negro, um
um homem que foi exilado, que tinha em sua obra, apresentava questões, um senso crítico bastante apurado do sistema capitalista que predominava. E Milton Santos nos trouxe que essa globalização que aconteceu, que foi um boom, que a globalização vinha para resolver os problemas da sociedade. Sim, ela vinha para resolver as sociedades do capitalismo. Né? Milton Santos, com a sua sábia frase, disse: isso não dará certo, porque não chega nas bases, não pensou nas bases. Então, esse homem nos interessava. Por quê? Esse homem, de um corpo preto, trazia reflexões de territórios, que é o que a periferia faz. A periferia faz seu trabalho, a periferia faz a sua gestão, a periferia vende ali suas pizzas, vende seus bolos, ela faz a economia criativa local e ela tem um senso de colaboração, de colaborativo, que em poucos lugares se faz. Então, fomos entender um pouco quem era Milton Santos. Então, pensamos em alguns aspectos. Falar da obra dele é importante, mas falar desse homem. Então, nós trouxemos um vídeo para apresentar para os educadores, para eles conhecerem quem era Milton Santos. Trouxemos, enquanto referência, um vídeo que chama, um filme, na verdade, né, que é De Lá para Cá, com um jornalista, como é que chama mesmo? Anselmo Góes. Gente, um cara incrível, mas procure esse vídeo, foi incrível. Então, eles contam sobre perspectivas de várias pessoas quem era Milton Santos. Partindo daí, nós também temos trechos, parte de trechos do livro dele sobre globalização. Lemos esses vídeos e começamos a nos inspirar. Falamos de território. Agora, como vamos olhar esse território de Sapopemba? Então, nós, da nossa equipe, nos inspiramos em alguns recortes. E aí nós demos o recorte sobre pessoas, lugares e manifestações. E dividimos os educadores em grupos, em subgrupos, para que cada subgrupo escolhesse um desses temas que se sentiam mais confortáveis e eles foram pesquisar. A partir daí, cada um criou essa pesquisa, se debruçou em conhecer essas manifestações de Sapopemba, e nós criamos um documento. Esse documento se tornou um documento no Google, né, que tem ali várias referências. Partindo dali, nós tivemos uma reunião para apresentar esse material, tivemos a presença também da superintendência, uma representante da superintendência do Catavento, que é a OS que gerencia o programa Fábrica, e ela participou dessa apresentação, porque foi um trabalho que foi num crescente, porque como cada subgrupo criou ali a sua estratégia e as suas referências do distrito, nós precisávamos juntar esse material. Partindo desse material, junto, uma parte desse grupo também compilou esse material todo, então esse material, apesar de ter feito em subgrupo, ele tem um material único. E foi um material bastante rico, porque nós chegamos à definição de que, quando nós nos vimos nas nossas casas, nós surgimos a necessidade de olhar esse distrito e revisitar esse distrito sob as perspectivas das suas manifestações. Isso nos trouxe bastante surpresas, mas também no percurso nos trouxeram também bastante tristezas, porque eu me lembro muito bem que nesse período foram períodos em que nós tínhamos vários relatos de pessoas alguns aprendizes que perderam suas mães, aprendizes de bordados e pedrarias que também faleceram pelo Covid. Então, nós tínhamos educadores ali bastante sensibilizados, e nós também, enquanto equipe, nós também estávamos bastante sensibilizados, porque ninguém passou por essa pandemia tranquilamente, estou dentro da minha casa confortável, não. Foi muito difícil para nós também viver esse luto, os lutos de tantas mortes que nós vivemos.
Mas o revisitar a pesquisa nos trouxe a certeza de que nós tínhamos muito a aprender de Sapopemba. E não é aprender no que está escrito e no que foi dito, né? É aprender também ouvindo essas pessoas. Eu vou contar um pouquinho para vocês como surgiu o programa Fábrica de Cultura na cidade de São Paulo. O programa surgiu a partir de uma pesquisa solicitada pela Secretaria de Estado da Cultura e o SEAD. A partir dessa solicitação, o SEAD, junto com a Secretaria, pediu para que 2 centros ou fundações realizassem as pesquisas também na cidade de São Paulo. Então, houve 2 momentos. O primeiro, em que o SEAD mapeou a cidade, né, identificou que 9 distritos da cidade de São Paulo, eles atingiram o pico número 5, né, ou seja, alto nível de vulnerabilidade. E é por isso que o programa está nessas 9 regiões. No caso, na ocasião, nesse período de 1999, 2000, eu fui contratada como supervisora cultural da Secretaria de Cultura. E aí nós desenvolvíamos o quê? Acompanhávamos o trabalho do Pombas, que eu gostaria de destacar aqui, que foi um trabalho incrível, porque o Pombas Urbanas formou jovens da região, jovens que haviam feito oficinas culturais com foco em circo e que se mostravam ali protagonistas, pessoas que estavam ali engajadas dentro do distrito de Cidade Tiradentes. E esses jovens foram formados pelo Pombas Urbanas, e o Pombas Urbanas criou o questionário para que fomentassem o que as pessoas da região, né, a sociedade civil, grupos artísticos, algumas escolas que desenvolviam também atividades culturais, identificaram essas pessoas, mapearam esses espaços e esses jovens iam até esses locais para se fazer essa pesquisa. E nós, supervisores, acompanhávamos essas pesquisas e acompanhávamos também a forma que esses jovens estavam fazendo essa abordagem para que eles fossem isentos de qualquer influência de resposta. Então, nesse trabalho, foi uma das experiências mais importantes da minha parte, que é você estar na base do distrito, ouvindo o que essas pessoas queriam que acontecesse no programa. Por quê? Era uma pesquisa que estava pensando em o que o programa ia oferecer, mas nós não tínhamos, de fato, o prédio. Quando ela foi inaugurada, demorou-se ali um período de quase 10 anos para se tirar do papel aquele projeto, né, um projeto arquitetônico, para se colocar em prática e dar corpo e dar vida àquelas pessoas. Então, eu acredito que a sociedade civil tem grande importância nesse período de perguntas, porque você ouvir que aquelas pessoas queriam, olha, eu quero que tenha circo, mas que tenham também malabarismo, que tenha cenografia. Então as pessoas já diziam o que elas queriam. Então esse para mim é um ponto bastante importante, porque o programa, quando ele foi inaugurado, as pessoas que estavam fazendo a gestão desse programa, que na época foi o Catavento Cultural e a Poieses, que foram essas 2 OSs, elas sempre pensaram e olharam para o que estava escrito, do que foi pensado enquanto política pública para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Então, vocês vejam que teve aí um longo período de quase 10 anos para que, de fato, o projeto Fábrica de Cultura ele criasse o seu corpo físico. Então, isso demorou muito tempo, 10 anos de um trabalho que ele ficou ali escrito, muito bem desenhado, com um diálogo bastante franco com a sociedade. Então, esse é um programa que ele sempre pensou em ouvir as pessoas dos distritos, ouvir o que as pessoas do local gostariam que fosse o programa Fábrica de Cultura. Mas ele demorou 10 anos para ter a sua primeira implantação. Eu acredito que esse é um fator que, não digo que prejudicou, porque eu acredito que cada coisa aconteceu no seu tempo, mas também acredito que a sociedade
teve um papel bastante importante na cobrança e também na legitimação da implantação de cada fábrica de cultura nos distritos. Me traz aqui uma pergunta, como essa pesquisa e como eu acho que essa pesquisa deva dar continuidade. Eu acredito que ela nos sacudiu enquanto gestores desse espaço cultural. Ela nos disse: olha, bacana que vocês fazem aí, enquanto oferta de cultura, oferta de espaços para ensaio, oferta de uma biblioteca com acervo, mas o que vocês sabem sobre nós desse lugar? O que vocês sabem? O que vocês sabem da história dessas pessoas, desses lugares? E aí me vem uma palavra que é o que nós chamamos dessa memória, né? Que esses lugares aí de Sapopemba, que espaços, que cheiros, que coisas, que símbolos Sapopemba tem que nós ainda não acessamos. Essas pessoas que nós convidamos para o nosso sarau, elas trazem camadas da sua família, desse local. E o desdobramento dessas pessoas? Então, quando nós falamos em continuidade, é também continuar esses encontros com essas pessoas, fazer sim esses encontros de diálogo e de partilha, mas de um diálogo em que a gente possa entender o que a gente consegue fazer juntos, sabe? De entender que memórias essas pessoas trazem, que nós da fábrica podemos contribuir com as nossas ações internas. O que nós, da fábrica, podemos ouvir de aprendizes que estão lá há 11 anos? O que eles querem da fábrica daqui a 5 a 10 anos? Que pergunta nós temos que fazer a eles, porque para que a gente não fique naquele lugar cômodo de eu chegar. Lembra em 2019, quando eu disse que a gente saía, tomava o ônibus, tomava o metrô, vou trabalhar, vou para lá, vou para cá, de repente vem um vírus invisível que me colocou para dentro da minha casa. Fiquei aí quietinha, presa, de máscara, agora eu volto, e o que eu faço? O que eu ouço dessas pessoas? O que nós queremos dessa fábrica daqui a 5 anos? E não é eu falo eu, porque essa pergunta nós é que temos que fazer para os aprendizes, nós é que temos que fazer para essa comunidade, fazer para esses homenageados do sarau. Abrimos um canal com eles e ele não pode ser interrompido, porque todo canal interrompido, ele só volta quando eu tenho uma outra proposta, e a gente não precisa ter só proposta, uma proposta definida, seja um sarau, seja um encontro, vamos fazer um encontro com o autor. Não, a gente tem que ter uma proposta de partilha. O que vai ter lá na fábrica? Nós vamos fazer uma conversa, nós vamos tomar um chá, nós vamos tomar um golinho de café. Um golinho de café com um bolinho, é lógico, né? Porque não dá para fazer uma coisa sem ter alguma coisa para comer. Partilhar, saber com alimento, isso é arte também, isso é cultura. Então, só retomando as duas questões, é o que eu acredito. Que fábrica queremos daqui a 5 anos? O que esses homenageados esperam de nós e o que a gente pode fazer juntos? E, sobretudo, saber que entender que a memória ela é uma memória viva e que ela assume outras possibilidades. E quando ela assume outras possibilidades, eu preciso estar antenado, eu preciso estar na escuta, porque a vida ela só faz sentido quando a gente tem movimento. E como disse o nosso sarau, a gente precisa estar, estamos juntos e misturados. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa primeira aula, nosso primeiro
encontro virtual. Nessa primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre a pesquisa, falamos um pouquinho sobre o local onde foi desenvolvida essa pesquisa, que é o território de Sapopemba, a Fábrica de Cultura de Sapopemba. Falamos um pouquinho sobre o programa Fábricas de Cultura, o que é, o seu surgimento, o porquê ele surgiu, porque isso é muito importante para contextualizar o porquê da existência dele, né? O porquê ele existe aí há tanto tempo. Também apresentamos a pesquisa, né? Como surgiu essa pesquisa do território, e essa pesquisa ela surgiu através do Milton Santos, também trouxemos o Milton Santos como referência e como fio condutor e norteador dessa pesquisa. Para a próxima aula, a gente vai falar sobre o evento do Sarau das Artes da Fábrica de Cultura Sapopemba do ano de 2022. E esse evento é importante porque ele traz todo o trabalho que foi feito nessa pesquisa. Ele é meio que uma síntese de tudo que foi desenvolvido durante esses anos de pesquisa. Através dele, da análise dele, a gente pode discutir sobre as parcerias que foram feitas, as pessoas do território que a gente se reconectou e que a gente conheceu, estabelecimentos comerciais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e assistam a segunda aula também. Valeu aí pela presença de todas, todos e todes.